A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, do versículo 14 a 20. Naquele tempo, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E Jesus logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Pois bem, dois acontecimentos importantes. Primeiro, é que nós estamos agora nesta segunda-feira, 13 de janeiro, pela liturgia da igreja, iniciando um novo tempo que nós chamamos na liturgia tempo comum, sem solenidades, sem festividades. Um tempo de algumas semanas que nos levam para logo depois iniciar a Quaresma, os 40 dias de preparação para a Páscoa. E justamente neste tempo agora, a gente vai iniciar o Evangelho de São Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. É claro que na Bíblia não está dizendo este foi o primeiro a ser escrito, a gente sabe pela história, bíblica, pelos estudos que são feitos. E foi o primeiro catecismo das primeiras comunidades cristãs, logo depois que Jesus ressuscitou. E a gente tem aqui, ontem nós tivemos o batismo de Jesus, e com o batismo que foi por João Batista, Jesus inicia o seu trabalho missionário. João vai ser preso e Jesus vai agora pregar por toda parte. Por isso que o tema da pregação de Jesus é bem resumido e é o conteúdo essencial de toda a pregação da igreja. Jesus saiu para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Pronto, esse é o conteúdo mais importante da missão da igreja, porque foi Jesus que deu para nós, através do seu ensino e da sua prática, da sua convivência, das suas andanças. Jesus foi batizado por João, ele não necessitava, mas ele demonstrou aí sua solidariedade com todos os sofredores e pecadores arrependidos que queriam buscar a salvação em Deus. É uma coisa belíssima este gesto de Jesus. E agora Jesus, nas suas andanças, ele escolheu a Galileia e vai para a praia, não para tomar banho, mas ele vai fazer lá o seu trabalho, porque é lá onde está o povo. Aquelas cidades
do tempo de Jesus da Galileia, a gente chama a Decápolis, são 10 cidades, inclusive aquela que nós encontramos as fontes das águas onde João batizava e Jesus também foi batizar. É tudo por aí, por essa região. Uma região fértil, mas também uma região difícil, não é? Porque era passagem das caravanas, então havia pessoas exploradas, haviam assaltantes, tinham muitos doentes também. Muita gente afluía para ir porque era o lugar de água doce, não é o único lugar de água doce que tem nessa região da terra de Jesus. Portanto, Jesus vai para lá e ele encontra 2 discípulos, que era André e Simão. Jesus chama os 2 para segui-lo e diz a Bíblia que eles eram pescadores, e quando Jesus disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens, o Evangelho mostra uma coisa aqui muito interessante para todos nós. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Gente, isso não é fácil, porque nós às vezes somos chamados também por Deus, mas nós ficamos indecisos, nos questionamos, demoramos a dar resposta, justificamos, arranjamos pretextos, não é? Mas o Evangelho, ele é muito radical aqui no sentido de mostrar a decisão. E olha que logo em seguida Jesus foi caminhando e encontrou mais 2 irmãos, Tiago e João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. E o que foi que Jesus fez? Chamou os 2 no trabalho. E o que é que diz o Evangelho? Que eles também deixaram o pai, Zebedeu, com os empregados na barca e partiram seguindo Jesus. Gente, isso para nós é importantíssimo. Por quê? Porque nós estamos também vivendo, não é, essa experiência. Nós iniciamos o ano litúrgico, o ano santo, o ano jubilar, e os textos dessa semana agora e desse tempo comum nos ajudam a refletir e a renovar dentro de nós essa dimensão evangelizadora da nossa vida cristã. Não podemos só ser cristão de boca, de lábios, oração, Senhor, Senhor, mas nós devemos reforçar aquelas promessas que fizeram por nós do batismo e que nós renovamos na Eucaristia que celebramos cada dia. E o Evangelho enfatiza que os que seguem Jesus não são perfeitos, mas são pessoas simples, pequenas, frágeis, pobres. Eram homens pescadores, sem muita cultura, sem muita leitura, mas são homens decididos que se põem a caminho como uma resposta ao convite de Jesus. E nós, o que é que estamos fazendo? É a nossa pergunta. Nós estamos acomodados, estamos entendendo o convite que é para nós também. O ano jubilar diz que nós somos peregrinos de esperança. É um tempo de peregrinação. E nós vamos fazer no dia 16 de março, nós vamos fazer o retiro itinerante. É um retiro de peregrinação. É um dia todo, é um domingo. Vamos ter o envio pelo senhor arcebispo da Catedral Metropolitana e vamos para o eremitério. E lá rezaremos, escutaremos e também nos comprometeremos com o batismo que nós temos que vivenciar. E agora vamos rezar dizendo: Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo
Dai-lhes luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 1, do versículo 14 a 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.